Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Assim como os religiosos na época de Jesus foram preconceituosos com relação a ele, nós também somos com várias pessoas em nossos dias. Eles não investigaram, eles simplesmente assumiram que Jesus era da Galileia e falam mal nesse aspecto. Isso lá no capítulo 7 do Evangelho de João, nos versículos 50 até o 53. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles, ou seja, os religiosos, os líderes judeus, como ele: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Que eles estavam sendo preconceituosos. Que nós somos muitas vezes a mesma coisa. Assumimos que de um lugar ou de determinado tipo de pessoa, formação ou cultura, ou até mesmo questão racial. Mas isso é verdade? Não. Eles assumiram que Jesus era da Galileia. Jesus morou na Galileia, andou pela Galileia, mas era ele galileu? Não, de nascimento não. Sabemos que ele nasceu onde? Em Belém. E da onde viria o Messias? De Belém. E ele era da linhagem de Davi, da onde viria o Messias. Deveriam ter investigado, deveriam ter buscado o entendimento e conhecimento para que pudessem julgar segundo a verdade, segundo aquilo que as Escrituras afirmam. Mas não, eles foram preconceituosos. E nós somos muitas vezes preconceituosos em nossos dias. Rejeitamos as pessoas não pelo que elas falam, não pelo que elas ensinam, não por aquilo que elas são diante de Deus, mas pelo nosso preconceito. Nós precisamos entender que isto é uma atitude de religião, isto é uma religiosidade. Isso não tem nada a ver com o nosso Deus. Quando olhamos o Evangelho, aquilo que Jesus anunciou, nós compreendemos que, na realidade, o nosso papel é receber todas as pessoas. Se trata de um ensino que nós devemos ouvir e julgar à luz das Escrituras para ver se procede de Deus ou não. É assim que a gente deve fazer. Não tratar as pessoas com preconceito. Não sermos preconceituosos. Isto não é de Deus. Isto é coisa natural, é coisa do homem. É pensamento natural. Isso não provém de Deus. Quando nós agimos dessa maneira, nós estamos muitas vezes rejeitando o que Deus quer nos ensinar e nos falar. A gente precisa crescer, precisamos amadurecer, precisamos revelar o reino de Deus, precisamos revelar o nosso Deus ao mundo. Quando agimos segundo a nossa religiosidade, segundo o pensamento natural, nós rejeitamos aquilo que Deus quer falar na maioria das vezes, ao invés de agirmos com humildade, reconhecendo que dependemos inteiramente de nosso Deus. Queremos fazer parte do reino de Deus, é o que nós precisamos agir, reconhecer que somos miseráveis, que não temos nada a oferecer, esvaziarmos de fato de nós mesmos e reconhecermos que dependemos inteiramente do Pai para viver a sua vontade, para andar na sua vontade, e por isso, fazendo assim, somos capazes de receber todo tipo de pessoa, independente da sua origem, formação ou até mesmo de questão racial, pois só assim nós revelaremos o reino de Deus, o amor de Deus, as virtudes de Deus que precisamos revelar. A gente precisa crescer no conhecimento de nosso Deus por meio das Escrituras, para que assim a gente ande e julgue segundo as Escrituras e não segundo a maneira de pensar deste mundo. Pois temos uma responsabilidade, precisamos andar na verdade, precisamos revelar o nosso Deus. Na realidade, apresentar o nosso Deus às pessoas, por meio das nossas atitudes, das nossas ações, das nossas reações diante das situações. Fazendo assim, o Evangelho cresce, o reino de Deus se expande, as pessoas conhecerão a Deus e nós cumpriremos o nosso papel. Mas não podemos ser
de forma alguma preconceituosos diante das pessoas. Que a gente possa crescer, amadurecer, revelar e expressar o nosso Deus ao mundo, não fazendo, não praticando qualquer tipo de omissão preconceituosa, como fizeram com Jesus. Que a gente cresça, amadureça e busque o conhecimento do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.